Olá pessoal, hoje vamos iniciar mais uma videoaula e o tema de hoje é aposentadoria do servidor público portador de deficiência, prevista lá no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. Muitas dúvidas pairam sobre o tema e vamos tentar hoje nessa videoaula esclarecer algumas delas. Por se tratar de aposentadoria especial, a primeira coisa que nos vem em mente é a súmula vinculante número 33 do nosso saudoso Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante número 33, ela vem regulamentar a aposentadoria especial do servidor público, porém especificadamente para o servidor público que exerça atividades prejudiciais à saúde ou integridade física, previsto lá no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40, enquanto a aposentadoria do servidor público com deficiência está no inciso 1º. Se nós analisarmos o teor do texto da súmula vinculante número 33, nós vamos notar que ela ampara apenas os servidores públicos que exerçam atividades prejudiciais à saúde ou integridade física, permitindo a esses servidores, até que seja editada lei complementar regulamentando a matéria, que esses servidores eles utilizam-se das normas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Contudo, a redação da súmula 33 ela não contempla o servidor público portador de deficiência, porque não está no texto da súmula vinculante número 33. Embora tenha um pedido de revisão do texto da súmula vinculante, pedindo exatamente a inclusão do servidor público portador de deficiência no texto da súmula vinculante número 33, que esse pedido está com vista para o ministro Roberto Barroso, pedindo que seja alterado esse texto da súmula para incluir o deficiente também na súmula vinculante número 33. Contudo, até que lei complementar regulamente a aposentadoria do servidor público portador de deficiência, ou que seja alterada a redação da súmula vinculante número 33, o servidor público portador de deficiência hoje não consegue se aposentar com tempo reduzido se não manejar um mandado de injunção perante o STF para que seja aplicado a ele as normas do regime geral de previdência social também. Então, o servidor público portador de deficiência que queira utilizar as benesses da regulamentação do regime geral de previdência social deve de manejar o mandado de injunção perante o STF para que ele possa utilizar as normas do regime geral de previdência social. E digo as normas do regime geral, mais especificadamente a Lei Complementar 142 de 2013 e a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. Ok? Então, primeiramente, para que o servidor público portador de deficiência utilize dessas regras, tem que manejar esse mandado de injunção. Nós vamos, a partir de agora, então, superado essa premissa de que o servidor já esteja munido desse mandado de injunção, deixando ele utilizar, as normas do regime geral de previdência social, da lei complementar 142 de 2013, nela, no seu artigo 3º, traz alguns requisitos para aposentadoria por tempo do portador com deficiência, do portador de deficiência, e aposentadoria por idade. Para nós falarmos de aposentadoria
por tempo de contribuição do deficiente, nós temos que saber o grau de deficiência do servidor público, para que nós tenhamos a análise de quanto tempo ele deverá contribuir para a sua aposentadoria. Então, lá no artigo 3º da Lei Complementar 142, nós temos uma deficiência grave, uma deficiência moderada e uma deficiência leve. Passado pela perícia médica, pelo perito que vai atestar qual é o grau de deficiência daquele servidor, ele vai poder se aposentar com tempo reduzido. E isso está lá no artigo 3º. Grave, 20 anos de contribuição para as meninas. Não sou muito bom para desenho, não. 25 anos para os meninos. Um bigode aqui, ó. Eita, o bigodão, ó. Para os meninos, tá bom? A moderada, 24 anos para as meninas, 29 anos para os meninos. O grau leve, 28 anos para as meninas e 33 anos para os meninos. Isso está lá no artigo 3º da Lei Complementar 142, ok? 60 anos de idade para os meninos, 55 anos de idade para os meninos, 55 anos de idade para as meninas, com 15 anos de contribuição. A aposentadoria por idade do servidor público portador de deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? Isso está lá no artigo 3º da Lei Complementar 142. O que envolve alguns questionamentos é o seguinte. Primeiro, esses 24 anos, ele deve de ser exercido os 24 anos na condição de pessoa com deficiência. Essa é a primeira afirmativa. A segunda é: a servidora ou o servidor público, ele pode ter ingressado no serviço público na condição de pessoa sem deficiência e ao longo dos anos ele adquiriu uma deficiência. E como será feita essa análise? Vou deixar a aposentadoria por idade daqui a pouquinho. Vou passar ela para cá. 65 os meninos. Opa, 60. 60 os meninos. 55 as meninas com 15 de contribuição. Essa é a aposentadoria por idade. Para fazer a seguinte afirmativa: a servidora pública trabalhou os 10 anos na condição de pessoa sem deficiência e 14 anos na condição de pessoa com deficiência, somando-se 24 anos. Essa deficiência no grau moderado. Então, ela tem 24 anos de contribuição, grau moderado, ela vai se aposentar aos 24 anos, ok? Não. Aí que tá. Porque nós temos 10 anos que ela trabalhou na condição de servidora pública, na condição de sem deficiência. Então nós temos que converter esse tempo sem deficiência para deficiência, né? Para que seja cumprido todos os requisitos.
na condição de pessoa com deficiência. Como que é feito isso? O decreto 8.145 de 2013 incluiu o artigo 70E no decreto 3.048 de 99. Eita, 8 aí. E lá traz uma tabela de proporção. Nessa tabela, nós vamos multiplicar esses 10 anos trabalhado na condição de servidora pública sem deficiência, 10 anos, vezes o fator negativo de 0,80, que é igual a 8 anos. Onde que eu achei esse 0,80? Está lá no artigo 70 do decreto 3.048 de 99. Lá tá. Ele tem 10 anos, vai converter para a aposentadoria no grau moderado e vai estar lá esse fator, que a lei traz esse fator 0,80 aqui, ó. O próprio decreto traz isso. Então, 10 anos de trabalho na condição de pessoas sem deficiência, convertendo ele, equivale a 8. Então, 14 na condição com deficiência, mais os 8 convertido, é igual a 22 anos. Então, faltam-se 2 anos ainda para essa servidora se aposentar. Ok? Um outro questionamento que se faz a respeito dessa matéria é com relação ao grau de deficiência. O que o grau de deficiência, ele pode se alterar com o decorrer dos anos. Então, vamos entender que durante 10 anos, a servidora pública trabalhou na condição de pessoa com deficiência, mas o grau de deficiência dela era leve. Depois ela trabalhou mais 14 anos, só que o grau de deficiência dela se elevou. Ela iniciou já como pessoa com deficiência, mas uma deficiência leve. E ao longo dos anos, essa deficiência se agravou e passou-se para a deficiência moderada. Ela trabalhou durante 10 anos, prestou serviço durante 10 anos, a deficiência é leve, e depois mais 14 anos em deficiência moderada. 24 anos de contribuição. Qual será o grau de deficiência levado em consideração nesse caso? O grau leve ou o grau moderado? O decreto 3.048, ele resolve essa matéria também, explicando que vai ser levado em consideração o grau preponderante. Qual será o grau preponderante? O de maior tempo. Então, se ela exerceu atividade na condição de portadora de deficiência por 14 anos no grau moderado e 10 anos no grau leve, o grau preponderante dela vai ser o moderado. Então aqui vai ser o grau moderado. 24 anos, grau moderado, mulher, ela pode se aposentar.
Pessoal, muitas coisas ainda têm a serem ditas sobre isso, sobre essa matéria, mas nós vamos deixar para uma próxima videoaula. Um forte abraço e até a próxima!